Eu chamo a atenção de vocês para nós fazermos algumas observações dentro do capítulo 17 de Apocalipse. No capítulo 17 de Apocalipse está registrado revelações que mostram que o nosso tempo é o tempo da volta de Jesus. E que revela que nós estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E hoje nós não vamos nos aprofundar no capítulo 17. Nós vamos apenas fazer algumas observações para que vocês possam examinar com mais profundidade a Bíblia em busca, de conhecimento e da verdade. Antes, porém, nós vamos orar ao nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado pelo perdão eterno e pela salvação eterna que o Senhor nos concede através do sangue do Cordeiro. Nos conceda a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós adentrarmos aqui, no capítulo 17, fazendo algumas observações, eu quero ler para vocês uma passagem que está registrada no capítulo 22 de Apocalipse, o verso 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Aqui Jesus Cristo está dizendo que ele enviou o seu anjo. Está no sentido singular, está no singular, um único, o meu anjo. Quem é o anjo de Jesus? No capítulo 1 do mesmo livro do Apocalipse, o verso 1, diz que as revelações de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio dos seus anjos, notificou a João. Que anjo é esse? Esse anjo é o anjo Gabriel. A resposta se encontra no verso 16 do capítulo 8 de Daniel. Na visão do capítulo 8 de Daniel, aparece um ser que estava um pouco distante do profeta e grita de lá: Gabriel, dá a entender a este a visão. Era Jesus, Miguel, que estava junto com Gabriel dando as revelações dos últimos acontecimentos para o profeta. E então Gabriel voa e dá a explicação da visão para Daniel. Jesus Cristo enviando o seu anjo para explicar a visão a Daniel. E aqui também no capítulo 17, ou no livro de Apocalipse, todas as revelações do livro do Apocalipse, bem como também do livro de Daniel, foram revelações de Jesus Cristo, enviadas até nós, o seu povo que haveria de viver nos últimos momentos da história deste mundo, através do seu anjo, o anjo Gabriel. É por isso que ele disse lá para Zacarias, pai de João Batista: eu sou Gabriel que assisto à presença de Deus. Ele fica sempre ali na presença de Deus para ser enviado, com as missões especiais. Ok? Então foi ele que deu. Esse anjo que aparece aqui no capítulo 17 é o anjo Gabriel. Um dos anjos cuja missão é destruir o mundo, castigar terrivelmente os seres humanos com a ira divina através das 7 últimas pragas. Então o anjo chega aqui e faz um convite para João. Eu quero chamar a atenção de vocês para as observações. A primeira observação. Parece que há uma aparente contradição no capítulo 17. Deixa eu explicar para vocês. No verso 1 do capítulo 17, diz que a grande meretriz está sentada sobre muitas águas. No verso 3, diz que ela está atravessando um deserto, montada ou sentada, não sobre muitas águas, mas sobre um animal, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Já no verso 9, diz que ela está sentada sobre 7 montes ou 7 montanhas. É uma contradição? Afinal de contas, qual é a verdade? Que verdade? Qual é a verdade? A mulher de fato está sentada sobre as águas,
Sobre a besta ou sobre os 7 montes? Aí, alguns teólogos, mestres, professores, pregadores, pastores, pega essa passagem e diz, não, mas é porque o anjo falou de várias formas para dar a entender que são reinos. Águas são reinos, povos, multidões, nações. A besta também significa reino e as 7 montanhas também significa reinos. Certo? Bom, essa é a primeira observação que eu faço. A segunda observação que eu faço aqui são as 2 palavras usadas tanto por João como pelo anjo, mas principalmente pelo anjo, dada a essa personagem que está sentada sobre muitas águas, sobre a besta e sobre os 7 montes. No verso 1 não se fala mulher, mas a meretriz. Só 3 vezes é mencionado o nome meretriz, referindo-se à mulher, dentro do capítulo 17 de Apocalipse. E isso é muito importante para a nossa compreensão, porque são migalhas de pão, são detalhes que nos levam a compreender. A primeira passagem que fala meretriz é o verso 1. Depois se encontra no verso 15 e agora no verso 16. Vamos analisar ali o contexto ali da onde se fala, ou o verso da onde se fala, do que está falando, onde é mencionada meretriz. O verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ele não usou a expressão mulher, mas meretriz. A pessoa pode dizer, não, mas é a mesma coisa. Gente, Deus é Deus. Ok? Deus é Deus. Então vamos aqui confundir as coisas. Quando ele diz que a mulher está sentada sobre muitas águas, ele não usa a expressão mulher, mas meretriz. Quando ele fala que essa meretriz que está sentada sobre muitas águas, e essas águas representam povos, né? Multidões, nações e língua, ele não usa a expressão mulher, mas meretriz. Quando ele fala, já dentro do contexto da guerra entre a besta e o cordeiro, que os 10 chifres que João havia visto odiaria a meretriz, ele não usa a expressão mulher, mas como o texto está dizendo, usa a expressão meretriz. Vocês podem observar que toda vez que o anjo usa a expressão meretriz, está dentro do contexto da guerra, da soberania da mulher. Por que que aqui ela é destruída? Porque ela está numa guerra. Algo superior a ela a destrói. Sai do controle. É a besta e os reis da terra, que sai do controle da mulher e faz guerra contra a mulher. Mas é usada a expressão mulher? Não. É usada a expressão meretriz. Certo? É como câncer. Uma célula sai do controle, né, do alcance do sistema nervoso e começa a trabalhar por conta própria e se revolta contra o próprio corpo. Aqui, a besta que está levando essa meretriz, ou que levou no passado a mulher, porque a meretriz não monta na besta, quem monta é a mulher. Não, mas a mulher é a meretriz. Nós temos que aceitar o ponto de vista da Bíblia para a gente entender. Agora vamos analisar por que existe uma aparente contradição.
Mas eu tenho mais uma observação a fazer. Essa observação está no verso 11 e no verso 14. Por exemplo, no verso 11 diz que a besta que ele não é, ele é o oitavo rei. Ou ele é um rei. Na contagem de 1 a 7, ele é o oitavo. Não pertence aos 7 ou procede de lá, né? Pois é uma sequência e vai para a destruição, vai para a perdição. No verso 14 diz que haverá uma guerra contra esse oitavo rei, essa besta que ele não é, juntamente com os seus aliados, contra o cordeiro. Então nós vemos aqui uma guerra entre dois animais diferentes um do outro. Vocês lembram do capítulo 8 de Daniel? Ele vê uma incrível batalha, uma grande batalha entre um carneiro e um bode. Quem vence? O bode vence. O bode chega perto do carneiro, joga ele no chão e arranca os chifres dele. Destrói, pisoteia. Aqui a gente vê a guerra de um animal feroz sob o comando de uma cabeça que surgiu depois que caiu a sétima. Uma guerra entre esse animal feroz e um cordeiro. Um cordeirinho indefeso. Mas por incrível que pareça, esse cordeiro vai vencer a guerra. Você está entendendo? Só que a observação que eu quero fazer é que no verso 14 fala que esse cordeiro é um rei. E que esse rei não é reino, não. É uma pessoa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós, ao fazer estudos bíblicos aqui, a gente fala que o rei do verso 14 é um ser e o rei do verso 11 é um reino, é um poder? Por que a gente entra em contradição com a Bíblia para titubear a mente das pessoas? Nós temos que ter muito cuidado. Porque o mesmo anjo que disse que o cordeiro é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, foi o mesmo anjo que disse que a besta que ele não é um rei também, o oitavo. Certo? Agora vamos analisar a primeira observação. Porque há uma aparente contradição, né, aqui no capítulo 17. Porque no versículo 1 diz que a meretriz está sentada sobre muitas águas, já lá no verso 3 diz que a mulher está sentada sobre uma besta, já no verso 9 diz que a mulher está sentada sobre as 7 montanhas. O capítulo 17 é como o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Existe a introdução, a visão e a explicação da visão. É muito fácil da gente entender quando a gente busca verdadeiramente, através de oração, sabedoria. Porque existe o começo, o meio e o fim. Certo? Lá no capítulo 13 não existe. Só diz que viu um animal tal, mas não dá explicação de quem é esse animal tal. Dá explicação, mas não lá. Bom, os primeiros 2 versículos do capítulo 17 é a introdução. E na introdução sempre fala onde o profeta está e o tempo dentro do qual ele recebeu a visão. Exemplo, capítulo 7 de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão no primeiro ano do rei Belsazar, tive uma visão, etc, etc. Eu estava no meu leito, etc, etc. Tempo, primeiro ano do rei Belsazar. Local, no meu leito. Se ele morava no palácio e estava deitado no seu leito ficava dentro do palácio, então, e o palácio ficava dentro da Babilônia, ele estava em Babilônia. Bom, no capítulo 17 também tem a introdução. O verso 1 e 2 fala exatamente o tempo no qual João se encontra. Porque muitos teólogos dizem, muitos pastores pregam que era o tempo dele, lá nos anos 90, quando ele foi lançado na ilha de Pátimo. Essas pessoas esquecem que João foi arrebatado para o céu.
E lá ele recebeu todas as revelações. Quando ele voltou de lá, escreveu na sua liberdade, quando voltou para o meio do seu povo, entregou as 7 cartas. Entregou às 7 igrejas, desculpa. Está entendendo? Então, no verso 1 e 2, fala o tempo no qual João estava quando recebeu a visão do capítulo 17. Principalmente do verso 3 e também do verso 1 e do verso 2. Vamos analisar. Para nós entender melhor, nós temos que comparar esse período aqui do capítulo 17, 1 e 2, com Apocalipse capítulo 18. Deixa eu ler para vocês aqui 1, 2 e 3 do capítulo 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e de esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora observa o verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Olha a próxima parte. Com ela se prostituíram os reis da terra. Se você analisar essa passagem aqui com a de Apocalipse 17, 1 e 2, é a mesma passagem. Isso quer dizer que é o mesmo tempo. É um tempo crítico da igreja. Vamos comparar? Capítulo 17, o verso 1 e 2. Veio um dos 7 anjos, vem, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Vamos pegar só o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra? Apocalipse 17, o verso 2. Apocalipse 18 e o verso 3. Deixa eu falar aqui. A senhora White diz que esse anjo aqui, isso no Primeiros Escritos e também no Grande Conflito, representa o remanescente revestido da chuva serôdia, transmitindo o último convite de misericórdia às nações. É o período da chuva serôdia. É o período ali do decreto dominical, por ali sim. Período da perseguição. Esse anjo aqui, que desce e ilumina toda a terra com a sua glória, a glória representa o poder do Espírito Santo. E o poder dele representa a luz, aliás, o poder representa o poder do Espírito Santo e a glória representa a luz do Evangelho que brilhará em todos os recantos da terra. E a missão do remanescente cheio da chuva serôdia, revestido da chuva serôdia, é revelar os pecados de Babilônia. E aqui é declarado nesse período que todas as nações têm bebido do furor da prostituição da meretriz. Já no verso 17, 2 diz assim: E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. É a mesma passagem. Capítulo 18, verso 3, logo no início. Um pouco mais na frente, o verso 3, bem no meio. Com ela se prostituíram os reis da terra. Capítulo 17, agora o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra. Então, o capítulo, o versículo 1 e 2 do capítulo 17 de Apocalipse corresponde ao mesmo período do capítulo 18. É o desfecho, é a guerra. Ok? Agora vamos descobrir qual o período onde João se encontrava quando ele foi transportado para o deserto. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Essa passagem se encontra também no capítulo 22, ou melhor, no capítulo 21 e o verso 9. E a primeira parte do verso 10. O verso 9 diz: Então veio um dos 7 anjos. É a mesma frase. Que tem as 7 taças. Aí acrescenta algo mais do que está escrito lá no capítulo 17. Cheias dos últimos flagelos. E falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
Aí ele foi transportado em espírito a uma grande elevada montanha e viu a Nova Jerusalém descendo. Aqui o próprio anjo, no capítulo 17, disse: vem. O mesmo anjo que tinha uma das pragas, chegou para ele e disse: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Ok? E ele foi transportado para o deserto. Agora, para nós descobrir o período no qual João se encontrava aqui, nós temos que descobrir qual é o momento exato no tempo onde os 7 anjos recebem as pragas, as taças cheias das pragas. E isso está no verso 15, no capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15. No capítulo 15, o verso 7 e 8, deixa claro e nos mostra o tempo exato onde os anjos recebem, onde os 7 anjos passam a ser de fato e de verdade os portadores do derramamento ou do espalhamento da morte entre as nações da terra, que é o derramamento das 7 últimas pragas. O 7 diz assim, capítulo 15 de Apocalipse, verso 7 diz: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera, da ira, do furor de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Aí o verso 8 revela algo extraordinário. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Se tiver na ordem esses 2 versículos, Jesus finaliza o julgamento dos vivos, levanta do trono e o santuário se enche de fumaça. Só que um pouquinho antes, um dos seres viventes entrega nas mãos dos 7 anjos as 7 últimas pragas. A partir desse, aí o santuário se enche de fumaça. E no primeiro versículo do capítulo 16, isso no verso 15. Verso 15, se você quiser ler, 15 do 5 até o 8. Esse encher-se de fumaça, o santuário enchendo-se de fumaça, ninguém podendo entrar, significa o fechamento da porta da graça. Porque hoje nós temos acesso pela fé de ir até no segundo compartimento, diante do trono da graça, pedir graça, força, perdão. Mas a partir do momento em que Cristo se levantar, que tirar suas vestes sacerdotais, suas vestes de intercessor e vestir suas vestes de rei, reais, a porta se fecha, isto é, o santuário se enche da fumaça procedente da glória de Deus, do poder de Deus, e ninguém vai mais ter acesso ao santuário. Então, isso quer dizer que João estava no período correspondente entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Pois quem faz o convite para ele é um dos anjos que recebeu as pragas. Lá no capítulo 15. No capítulo 16, João passa então a acompanhar o derramamento de cada uma das 7 pragas. O Espírito de Deus vai levando ele no tempo, mostrando o derramamento das 7 últimas pragas, até ele ver a última, nos últimos versículos do capítulo 16. E ele vendo ali, aí no versículo 1 e 2 do capítulo 17, um desses anjos, que é o anjo Gabriel, chega para ele e diz: eu vou te levar e te mostrar como tudo aconteceu, ou seja, eu vou te mostrar o julgamento. Tu está vendo a execução, o castigo? Eu vou te mostrar agora o julgamento. Aí ele transporta João um pouco antes do fechamento da porta da graça e mostra a mulher que lá antes, um pouco antes, ou já dentro do fechamento da porta da graça, estava sentada sobre muitas águas, ou seja,
governando o mundo inteiro, governando todas as nações, pois ela tinha dado o vinho, tinha embebedado os reis, enfeitiçado os reis havia dado o poder deles para ela, e ela agora está dominando as nações, por isso que ela está sentada sobre as nações. Ele vem um pouco antes e mostra essa mulher atravessando um deserto com uma taça de vinho na mão. Por que a taça de vinho? Porque ela estava indo em direção aos reis da terra ainda. Ela não tinha dado de beber às nações. Ela não tinha embebedado os habitantes da terra e nem se prostituído. Ela só se prostitui com os reis quando os reis bebem o vinho. O capítulo 18 diz que ela é feiticeira. E a própria Bíblia diz que dentro da taça, junto com o vinho, tem um antídoto um feitiço, que é as abominações, as imundícies de sua prostituição. Quando os reis bebem, eles ficam, além de bêbado, enfeitiçado e entregam o poder para a mulher. Está entendendo? Então, a mulher atravessando o deserto é um período correspondente antes dela se tornar rainha e sentar sobre as nações da terra. Não tem nada de contradição aqui. É um período atrás do outro. Ela atravessa o deserto montada na besta com o cálice. Capítulo 17. Capítulo 18. Revela que ela não tem mais o cálice. Pode ler lá. Por quê? Porque os reis da terra e os habitantes da terra e as nações da terra já beberam o vinho dela e já estão embriagados. E ela já está com todo o poder sentada sobre as nações, dominando as nações. Sentar significa apoiar, apoiada pelas nações. Então, os reis da terra bebem, se enfeitiça, é enfeitiçado e dá o poder para ela, e ela controla as nações da terra. Ok? E já no verso 9, ela está sentada sobre as 7 montanhas ali, simplesmente a profecia apontando o local onde encontrar o início de tudo, que é os 7 reis. O início dos 7 reis. Porque fala de 7 reis, 7 reis, 7 reis, se o anjo não usasse também, são 7 montes, mas também são 7 reis, como é que a gente ia localizar esses 7 reis? Então, quando o anjo diz, olha, os 7 cabeças, que já é a explicação da visão, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, então, e são também 7 reis, a gente inteligente. Só as pessoas inteligentes que entendem assim. Ah, os 7 reis é encontrado na cidade dos 7 montes. Quando foi? E começa a fazer as observações. Quando a pessoa não é inteligente, ele pega um vídeo, coloca lá um pastor lá, aí o pastor explica. Eu fiz isso também. Só que eu peguei vários pastores da nossa igreja. Vários interpretadores, pregadores sobre o capítulo 17. E eu observei que cada um deles pregava diferente um do outro. Não de uma maneira diferente, como sendo a mesma coisa. Mas um dizia uma coisa, outro, e eu vi uma confusão. Eu digo, Senhor, eu não vou por aqui não. Eu estou confuso. Eu não quero ficar confuso. Certo? Então, a mulher atravessando o deserto é o início de tudo. Ela está com cálice, chega lá, dá de beber aos reis da terra, eles ficam embriagados, feitiçados, e ela passa a dominar as nações. E persegue o povo de Deus, e entra então ali já no período correspondente ao fechamento da porta da graça. Os anjos recebem as pragas e derramam as pragas dentro desse período, entre o fechamento e a volta de Jesus. Derrama as 7 últimas pragas, certo? E ela sofre as consequências. Ok? Bom, se você analisar, toda vez que o anjo fala mulher, é quando ela está sem poderes. Toda vez que fala meretriz, é quando ela já está com o poder mundial nas mãos, dominando as nações. Pode olhar. Mulher. Onde é falado mulher?
Mulher é falado no verso 3. Ele viu uma mulher montada numa besta. Ela ainda estava pobre ainda, atravessando o deserto em busca do poder que ela havia perdido em 1798. Estava atravessando o deserto. No animalzinho superpotente de 7 vidas. Caía, morria, se levantava. Caía, morria, se levantava. Só que há um milagre no final de tudo isso. Quando cai a última cabeça, em vez do indivíduo do animal morrer, ele se levanta e as pessoas ficam admiradas, né? Aí segue. Por quê? Porque era para morrer. É a última cabeça, se cair a última cabeça, deve morrer. Mas não morre, ocorre um milagre. Que milagre é esse? Do local da onde sai a última cabeça, e o animal fica ali tentando cair, as pessoas que estão observando o animal ali querendo cair, vê que uma outra cabeça sai, o 8º rei. Poderosíssimo. Aí torna-se a besta que era. E está aparecendo. Esse milagre, deixa eu explicar aqui para vocês detalhe. Esse milagre aí ocorrido, que dá vida para o animal, mesmo ele não tendo mais vida, porque quando a última cabeça do animal cai, ele devia morrer. Só que não morre. Ocorre um milagre. Isso é explicado por Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 2, de 1 até 9, 11, por aí. Lê lá. Então é explicado. E quem faz esse milagre não é Deus. Lá diz que é o diabo que vai usar todo o poder, etc, etc. Então a Bíblia revela o tempo exato da operação milagrosa de Satanás. E a gente fica aí. Ah, é reino. Ah, o reino não sei o quê. Jesus não está vindo agora não. Jesus não vem agora. Vai ter que aparecer outro reino aí. O 8º rei não é rei não, gente. Não é um homem, é um poder. E nós estamos vivendo ainda no 7º poder ainda vai surgir, Jesus não vem. Aí, meu amigo, vai terminar que Jesus vai pegar todo mundo de surpresa. Todo mundo como? Essas pessoas que rejeitam a luz da verdade. Você pode observar, toda vez que o anjo fala mulher, ela está tentando recuperar o seu poder. A mulher que viste, capítulo 17, verso 18, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem era essa cidade? Roma, que perdeu o seu poder, tanto na primeira fase quanto na segunda, e recupera na terceira fase. A mulher está sentada sobre 7 montanhas. Hoje, a igreja mãe está lá no Vaticano. Que era um bairro de Roma. Está lá. Então, quando fala meretriz, você pode observar. Toda parte que fala meretriz, a igreja está poderosa. Tem uma que os reis se levantam contra ela. Mas por que se levanta? Porque ela está poderosa. Aí destrói ela, porque ele se torna muito mais poderoso do que ela. Então, que Deus possa nos abençoar e possamos cada dia mergulhar fundo nas profecias. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muitas das vezes, nós adventistas do 7º dia, estamos bêbados, com falsas interpretações. Estamos bêbados, a gente não busca mais a verdade na Bíblia. A gente vê nossos pastores pregando sobre essas coisas assim, aí eles começam a dizer assim, ó, o teólogo fulano de tal, muito famoso aí, uns nomes tudo enrolado lá dos Estados Unidos, não sei de onde, ele fala assim, assim, assim. Hoje não existe mais. Não, no grego e no hebraico existe um nome assim, uma palavrinha que mágica, a palavra é mágica, muito mágica e tal. Gente, a senhora White não foi atrás dessas coisas. E tudo que ela escreveu foi baseado na Bíblia Sagrada. Inspiração divina. O Espírito de Deus tomou uma menina que havia sido condenada a morrer por uma pedrada, um acidente, e transformou ela em sua mensageira. E não disse, não, agora você vai ter que ir lá para estudar grego, estudar hebraico. Ela pegou a nossa Bíblia. Certo? A tradição lá, americana. E é assim que nós temos que fazer. Que Deus nos abençoe. Amém.